Olá, querido aluno e querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia, e aqui estamos nós para mais uma videoaula nessa sequência que estamos tendo nesse período de isolamento social. A aula de hoje nós vamos tratar da regionalização do mundo atual, dando continuidade com o raciocínio, quando na aula anterior falávamos sobre a bipolarização da Guerra Fria, nova ordem mundial, e agora com essa nossa videoaula vamos falar desse rearranjo contemporâneo que as nações do mundo assumiram, ou seja, a organização, a regionalização do mundo com base principalmente nos aspectos sociais e econômicos de cada um dos países. Fique com a gente e vamos para a nossa videoaula. Para você que é nosso aluno e aluna da Escola Sesc de Vitória da Conquista, aí está o material pelo qual nós nos embasamos para a elaboração da aula. Trata-se da coleção Araribá Plus, Geografia, 8º ano da editora Moderna. Vamos inicialmente tratar de algumas características desse processo de regionalização do mundo atual. Se nós formos conceituar regionalização, nós poderemos dizer que regionalizar é agrupar determinadas áreas de acordo com as suas características mais comuns. E nós podemos regionalizar uma área de acordo com seus aspectos físicos, econômicos, sociais, enfim. Como o Brasil, por exemplo, ele é regionalizado, isso feito pelo IBGE, nas 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, é um processo de regionalização. E, com relação ao mundo, nós temos alguns aspectos de regionalização, e o que nós vamos destacar aqui são os aspectos advindos das questões econômicas. E aí, vamos verificar ao longo dos slides que algumas modalidades de regionalização foram, desde o final da Guerra Fria, foram utilizadas para caracterizar alguns países no mundo. Então, com o fim da Guerra Fria e da chamada bipolarização que existia entre Estados Unidos e União Soviética, as contradições econômicas e sociais entre os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos, aqui chamados de subdesenvolvidos, se tornaram mais evidentes, ficaram mais aguçadas. E isso acirrou ainda mais essa disputa entre esses países. Quero só falar mais um pouquinho sobre a questão da nova ordem mundial, que ficou lá no finalzinho da aula passada e talvez nós não aprofundamos muito. Mas quando a gente trata de nova ordem mundial, estamos tratando justamente desse rearranjo. Como o mundo se organiza pós-Guerra Fria, pós-bipolarização, que outrora dividia, os holofotes eram divididos durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. O que aconteceria, portanto, depois da desintegração da União Soviética? Os Estados Unidos tornaram-se, portanto, uma nação hegemônica, exclusivamente apenas ela? Ou demais países também se acenderam como potências econômicas e passaram a dividir os holofotes com os Estados Unidos. E aí algumas teorias elas vão ser verificadas, como por exemplo a da multipolaridade, o que substituiria a bipolaridade. Ou há quem diga que passou a existir uma unimultipolaridade, na verdade uma unipolaridade, melhor dizendo, né, com os Estados Unidos apenas como o país hegemônico. Mas, na verdade, o que nós percebemos é que algumas nações, muito desenvolvidas inclusive, elas também passam a atuar fortemente no cenário econômico, na influência econômica no mundo todo. Especialmente algumas nações europeias, né? Também algumas nações asiáticas, como principalmente o Japão, né? E, enfim, junto com os Estados Unidos, passaram a ser os mentores aí do desenvolvimento econômico mundial e percebeu-se, então, a partir desse processo, percebeu-se, na verdade, o que já se verificava, mas notou-se o acirramento maior ainda, a diferença ainda maior entre esse grupo de nações desenvolvidas e o grupo de países que, infelizmente, não atingiram o mesmo grau de desenvolvimento. Então, no contexto da nova ordem mundial, foi estabelecida uma outra regionalização para o mundo, em que nações foram classificadas entre países do norte e países do sul. A partir dali, a partir dessa nova configuração das questões econômicas do mundo, a partir dessa nova regionalização pós-Guerra Fria, entre as classificações tivemos a divisão entre os países ricos do norte e os países pobres do sul.
a priori, se nós formos imaginar a linha do Equador e a divisão do hemisfério norte e hemisfério sul por essa linha imaginária, poderemos imaginar, portanto, poderíamos logo deduzir que todos os países que estivessem ao norte da linha do Equador seriam desenvolvidos e todos os países que estivessem ao sul da linha do Equador seriam subdesenvolvidos, seriam pobres, portanto. Na verdade, a linha do Equador não serviu para nada nesse processo, nessa determinação. Até porque, se fôssemos levar a linha do Equador em consideração para essa divisão, nós iríamos deixar países ricos no sul e alguns países muito pobres estariam no hemisfério norte. Na verdade, não foi utilizada a linha do Equador, e sim todo um rearranjo de uma linha imaginária que ultrapassou os limites da linha do Equador. Porém, essa classificação foi criada considerando o fato de que o hemisfério norte concentrava a maior parte dos países desenvolvidos, enquanto o hemisfério sul abrigava a maior parte dos países subdesenvolvidos. No entanto, essa regionalização, além de não considerar a linha divisória, que é a linha do Equador que eu acabei de falar, ela era incoerente, uma vez que, por exemplo, países extremamente desenvolvidos, como a Austrália e a Nova Zelândia, estão no hemisfério sul, né? Assim como também países bastante pobres, como alguns países do norte da África, como alguns países do Sudeste Asiático, eles estão no hemisfério norte. Então esse rearranjo foi necessário de modo a acomodar a Austrália e Nova Zelândia, que estão no hemisfério sul, mas para acomodar esses países no grupo de países ricos do norte, assim como também teve que ser feito um rearranjo entre países que estão no hemisfério norte, mas que não são tão desenvolvidos assim. Então esses países tiveram que ser laçados, entre aspas, e colocados no grupo dos países pobres do sul. Então, por todas essas questões, por todas essas incoerências, essa divisão do mundo em países ricos do norte e pobres do sul logo caiu em desuso, porque de fato havia aí muita incoerência. O mapa a seguir vai nos dar uma noção de como teve que ser feito todo um rearranjo para se considerar, para se manter essa classificação de países ricos do norte e pobres do sul. O slide a seguir. Olha só, o que teve que ser feito para manter essa teoria. Na verdade, é uma verdadeira bagunça no que diz respeito às questões de norte e sul. Percebam vocês que a linha vermelha seria então a divisão entre esses países ricos do norte e pobres do sul. E olha toda o malabarismo, né, que essa linha teve que fazer, por exemplo, para vir laçar, entre aspas, a Austrália e Nova Zelândia, que estão cá no hemisfério sul, para mantê-las nos países ricos do norte. E olha a quantidade de países muito pobres da África e também do Sudeste Asiático que estão no hemisfério norte, quando na verdade eles não fazem parte dos países ricos do norte, ou seja, uma verdadeira confusão, né? Por isso mesmo que essa divisão entre países ricos do norte e países pobres do sul, ela logo caiu em desuso, e hoje, claro, nós tratamos dela para esclarecer quais até hoje foram os tipos de regionalização economicamente falando nos países do mundo, mas é fato que está em desuso essa terminologia de países ricos do norte e países pobres do sul, embora algumas pessoas, alguns exemplos ainda são dados nesse sentido, mas não é mais usual essa terminologia, essa classificação. Então, observemos agora os níveis de desenvolvimento, né? Quais são esses níveis de desenvolvimento estabelecidos para o processo de regionalização econômica no mundo? Sabemos que os países, eles não são iguais, assim, no que diz respeito às questões econômicas, né? Nós vamos ter nações bastante desenvolvidas e vamos ter nações com um parco desenvolvimento. E aqui eu estou falando, por exemplo, para poder relacionar essas questões de desenvolvimento a fatores de ordem da produção, como industrialização, a questões relativas à distribuição da renda, a fatores denominados advindos, por exemplo, do processo de urbanização. Então nós vamos ter países bastante desenvolvidos, extremamente industrializados, com tecnologia agregada, com mão de obra qualificada, com cidades bem ordenadas, com distribuição adequada de renda. E vamos ter, naturalmente, outros países que não têm isso.
porque talvez o parque industrial seja ainda defasado, ou não tão desenvolvido, a mão de obra não tão qualificada. A educação é muito importante nesse processo de desenvolvimento também. Alguns países apresentam uma precária distribuição de renda, enfim. Então esses níveis eles são estabelecidos a partir justamente dessas questões observadas dentro de cada um dos países, dentro de cada uma das realidades desses países. Então, durante muito tempo, usou-se a expressão países desenvolvidos para qualificar os países cujas populações apresentam boa qualidade de vida, enquanto o termo subdesenvolvidos designava os países menos desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Está aí mais uma classificação em desuso, embora muito falamos ainda, recorrentemente a gente fala, os países subdesenvolvidos, mas já é uma classificação em desuso também. Nós vamos ver que, por exemplo, os países subdesenvolvidos agregava tanto os menos desenvolvidos como os em desenvolvimento, né? E hoje nós já temos outras terminologias a serem utilizadas para qualificar esses grupos de países. Mas o fato é que há uma tremenda desigualdade entre os países, entre as nações existentes no mundo. O termo subdesenvolvimento passou a ser questionado pelo fato de que traria embutida a noção de que esse estágio seria superado e os países subdesenvolvidos conseguiriam atingir um nível de desenvolvimento, tendo os países desenvolvidos como modelo, o que é uma verdadeira utopia, né? Quando a gente fala de subdesenvolvimento, dá a ideia de que esses países que estão nesse patamar atingirão um dia o desenvolvimento, que eles superariam esse estágio. E a gente sabe que a configuração econômica no mundo, e sobretudo diante do sistema capitalista de produção, ela não permite que haja essa igualdade. Ela não permite que aqueles países que estejam no estágio de pobreza atinjam um estágio de elevado nível como os países desenvolvidos apresentam. Né? Justamente pelo fato de que esses países desenvolvidos estão nesse patamar, muitos dos quais, justamente por explorarem economicamente os países no patamar inferior. E aqui eu não estou falando de mais de uma exploração colonial, mas de uma exploração econômica mesmo, indireta, no que diz respeito ao comércio mundial, no que diz respeito à disponibilização ou arraigamento das multinacionais, que geralmente são sediadas nos países desenvolvidos e que exploram a mão de obra e mercado consumidor nos países menos desenvolvidos. Então, tudo isso é uma relação de dependência. E que justamente por haver essa relação de dependência, esses países no estágio menos desenvolvido dificilmente atingirão esse estágio de desenvolvimento, uma vez que para que ele exista no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, é necessário que ele recorra às benesses, assim por dizer, dos países desenvolvidos, como, por exemplo, o oferecimento de empregos num país menos desenvolvido. Ele está muito atrelado à existência de multinacionais dentro do seu território, multinacionais essas que não são do país onde está instalado, e sim do país de origem, onde é a sede dessa multinacional. Uma grande empresa que se esparrama pelo mundo, é uma empresa suíça, é uma empresa alemã. Essa empresa se esparramou, mas a mão de obra lá explorada, por exemplo, na Malásia ou no México, foi para potencializar o lucro dessa grande empresa. Ou seja, as remessas desse mesmo lucro vai ser encaminhada para os países de origem, ou seja, para as sedes dessas grandes empresas. E aí, nos países onde essas empresas se instalaram para explorar a mão de obra, só ficou mesmo a questão da disponibilidade do emprego, mas o emprego que certamente se deu de forma bastante distinta se essa mesma empresa se mantivesse no seu país de origem, uma vez que por lá a mão de obra é qualificada e, portanto, mais cara. Ou seja, são questões inúmeras, são estratégias inúmeras que os países desenvolvidos utilizam para continuar num patamar de desenvolvimento superior e sempre explorando os países em desenvolvimento, um patamar bem inferior de desenvolvimento do que eles. Então, no entanto, essa noção não corresponde à realidade, já que um país subdesenvolvido pode não ter condições de alcançar o desenvolvimento econômico e social conforme as suas particularidades também. E aí está um outro aspecto importante a ser tratado. As particularidades de cada país, às vezes, ora permitem, ora não permitem uma ascendência econômica. Por exemplo, a disponibilização de recursos naturais é um fator muito importante quando
o objetivo for se industrializar. A disponibilização de recursos energéticos é outro fator também muito importante. As questões também humanitárias, as questões territoriais, uma série de fatores também são muito particularmente necessárias de serem observadas quando se trata de desenvolvimento econômico e social. Nos estudos e publicações mais recentes da ONU, os países estão agrupados em 3 conjuntos: economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento. Os estudos mais recentes da ONU levam em consideração esses 3 conjuntos de países: os desenvolvidos, as economias em transição e as economias em desenvolvimento. Vamos analisar brevemente cada uma delas. Antes da análise das regionalizações que eu falei agora há pouco, aqui está o mapa mostrando onde estariam essas nações de acordo com essa regionalização elaborada pela ONU, e algo bem recente, inclusive. Repare que os países destacados em amarelo são os países de economia bastante desenvolvida, e aí vamos destacar aqui na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Europa, países como França, Inglaterra, Itália, Holanda, Alemanha, enfim, né? E aí Austrália e Nova Zelândia na Oceania. Percebam que são esses os grupos de países considerados países desenvolvidos. Alguns países, claro, também os países europeus, como aqueles países nórdicos da Suíça, Suécia, Dinamarca, Noruega, todas também nesse grupo. As economias em transição, elas são basicamente constituídas por aquelas ex-repúblicas soviéticas e também pelos países que antes compunham a ex-Iugoslávia. Repare que aí nós temos esses países dispostos ali na Europa Oriental. E as economias em desenvolvimento é todo o resto do planeta, que vai desde os países da América Latina, como todo o continente africano, né, o Sudeste Asiático, a própria Índia, né, e algumas nações ali dessa região da Ásia. Mas percebam que mesmo os países considerados em desenvolvimento, eles ainda terão uma subclassificação entre si. Porque, naturalmente, a realidade de países como o Brasil, ou como a Índia, ou como o próprio México, é bem diferente de realidade de países africanos. Você tem níveis de desenvolvimento diferentes dentro desse próprio grupo considerado de economias em desenvolvimento. Nós vamos caracterizar cada uma delas. Economias desenvolvidas. A economia forte e dinâmica dos países desenvolvidos garante a eles elevado produto interno bruto, PIB elevadíssimo. Em 2016, dos 10 países com maiores PIBs do mundo, 7 estavam entre os de economia desenvolvidas. Porque assim, eu já disse em aulas anteriores, ter um PIB elevado não significa necessariamente ser um país desenvolvido. Leva-se em consideração vários fatores, ok? Sendo o maior deles os Estados Unidos, que tem um PIB de mais de 18 trilhões de dólares. A China é o segundo maior PIB do mundo, embora não seja considerado um país desenvolvido tal qual esses países europeus, os Estados Unidos, como eu falei, mas o segundo maior PIB do mundo é da China. E aí nós temos Índia e Brasil, países emergentes que completam a lista. Então percebam que dos 10 países de maior PIB do mundo, 7 são desenvolvidos. A exceção é China, Índia e Brasil, que têm PIBs significativos, mas que não são considerados países de economias desenvolvidas por uma série de fatores, entre as quais, por exemplo, os seus problemas no que diz respeito à distribuição de renda. Características no que diz respeito à qualidade de vida das nações desenvolvidas. Nos países desenvolvidos, a qualidade de vida em geral é boa, e a maior parte da população tem suprido as suas necessidades mais básicas, né? Ou, na verdade, já todas as necessidades, né? Não necessariamente aquelas mais básicas. Embora nos países desenvolvidos a distribuição de renda não seja igualitária, em nenhum país do mundo vai ser, ok? Porém, nesses países desenvolvidos existe menos desigualdade social e econômica do que nos países mais pobres, né? Pois em vários países desenvolvidos existem pessoas com altíssimo padrão de vida e outros com baixo poder aquisitivo. Mas quando eu estou falando de baixo poder aquisitivo em se tratando de países desenvolvidos, é um patamar um pouco superior de um baixo poder aquisitivo do que nos países pobres, né? Eu sempre digo que um pobre na Suécia, na Dinamarca, é uma família pobre nesses países desenvolvidos, corresponde a uma família de médio porte, de uma qualidade razoável aqui no Brasil, por exemplo. Uma vez que os salários por lá são maiores, a distribuição da renda é maior. E quando a gente fala de qualidade de vida,
Nós não estamos falando apenas de dinheiro, de renda, mas estamos falando de acesso à saúde, adequadamente, acesso à educação, a saneamento, a transporte. E tudo isso nesses países desenvolvidos são bem mais cuidados. Então, algumas famílias, mesmo não tendo tanta renda, elas têm acesso de forma com muita qualidade a esses serviços, que é muito importante para que a família, enfim, tenha uma qualidade adequada de vida. Então, porém, lá não é tão desigual quanto nos países de economia em transição ou em desenvolvimento, como eu falei. Então, mesmo havendo diferenças sociais e econômicas nesses países desenvolvidos, não é tão aguçada assim essa diferença, de modo que a qualidade de vida seja assegurada para todas as pessoas. Algumas fotografias só para ilustrar algumas cidades de países desenvolvidos, como por exemplo Montreal, no Canadá, Estocolmo, na Suécia, e Berlim, a capital alemã, ilustra bem, através de fotografias, né, a qualidade de vida, a organização também urbana, né, dessas localidades, desses países desenvolvidos. Outra questão também importante a ser salientada brevemente ainda sobre os países desenvolvidos é o seu domínio econômico e tecnológico. Os países desenvolvidos sediam empresas transnacionais, eu já falei, e efetuam grandes investimentos em pesquisas científicas, o que proporciona o avanço das tecnologias usadas para aprimorar os processos de produção e gera um retorno financeiro através dos royalties, entre outros. Também dispõe de maior poder de decisão nos organismos internacionais. Então, cabe também a esses países não somente lograrem êxito desse processo de desenvolvimento econômico, por ter também as grandes empresas, por ter também muita tecnologia, mas também o fato dessas inovações tecnológicas serem todas provindas de lá. E aí tudo isso vai gerar royalties, por exemplo, que é um retorno financeiro a partir de patentes, a partir de marcas, e aí isso tem um processo de retorno financeiro a esses países por serem os mentores desse desenvolvimento tecnológico todo. Além também de serem esses países aqueles que dispõem de maior poder de decisão em organismos internacionais como a ONU, né? E isso faz com que aquele país se sobressaia ainda mais. Cabe destacar que os grupos dos países desenvolvidos não é homogêneo. Alguns deles, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, atingiram um alto nível de desenvolvimento tecnológico, principalmente nas áreas de informática, aeroespacial, nuclear e biotecnologia. Outros, como Espanha e Portugal, apresentam menor desenvolvimento tecnológico e economia menos expressiva, exercendo baixa influência na economia mundial. Repare que mesmo dentro do grupo dos países ditos desenvolvidos, você tem ali uma variação. Países com influência econômica e tecnológica extremamente elevada e países mesmo considerados desenvolvidos, que tem lá a sua qualidade de vida para a população, mas que não tem tanta influência na economia mundial por não ter de forma tão expressiva esse desenvolvimento econômico e tecnológico, como é o caso de Espanha e Portugal. O slide aqui ilustra as principais multinacionais, grandes empresas, todas elas sediadas nesses países desenvolvidos, mas que se esparramam o mundo afora, como eu falei anteriormente, justamente para explorar a mão de obra barata dos países mais pobres, para explorar o mercado consumidor, para explorar as marcas, entre outras coisas. Então aqui nós temos um grupo considerável de empresas transnacionais, ou também conhecidas como multinacionais, que estão espalhadas no mundo afora, mas que são sediadas nos países desenvolvidos. Economias em transição. São constituídas pelo conjunto de países considerados economias em transição as 12 ex-repúblicas da União Soviética. Armênia, Azerbaijão, Belarus, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tadjikistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. São 12 ex-repúblicas soviéticas, além também de ex-integrantes da Iugoslávia, como Albânia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Sérvia e Macedônia, todos os países europeus. A particularidade deles é que os 12 primeiros países eram pertencentes à ex-União Soviética, eram repúblicas soviéticas, e os demais países citados posteriormente pertenciam à antiga União Soviética, à antiga Iugoslávia. O que faz com que esses países sejam caracterizados economias em transição? Porque eles estão numa transição do antigo sistema socialista planificado para a economia capitalista um pouco mais desenvolvida. Naturalmente, nesse grupo de países, você vai ter países num patamar um pouco mais elevado e outros num patamar menos elevado, mas o que faz com que esses países se regionalizem entre si é justamente essa característica em comum. São todos países
que estão em transição, numa transição da economia socialista, ainda fruto daquela bipolaridade lá da Guerra Fria, especialmente esses países aqui, por serem todos eles, especialmente as 12 ex-repúblicas soviéticas, eram, portanto, apadrinhadas da União Soviética, e a própria Iugoslávia, que não existe mais, e ela se esfacelou e deu origem a esses países todos aí, eram também, a Iugoslávia era um país que, mesmo não estando aliado diretamente à União Soviética, mas que mantinha uma economia planificada, socialista, que hoje passa por esse processo de transição, entrando, portanto, na economia capitalista mais desenvolvida, com potencial para mais desenvolvimento, e nós temos algumas nações nesse grupo aí que se destacam, como a própria Rússia, né, que sabemos que é um país tremendamente influente, não só economicamente, mas também militarmente, politicamente falando. Temos também países que trazem uma organização interessante. O próprio Cazaquistão tem, né, se destacado nesse sentido, e aí nos países da ex-Iugoslávia nós temos também Montenegro, Sérvia, que enfim, estão ali nesse grupo de países que estão nessa fase transitória, mas que evidente não estão no patamar dos países desenvolvidos que nós acabamos de verificar. E mais uma vez a imagem para ilustrar alguns desses países que eu falei: Astana, que é a capital do Cazaquistão, a foto acima, Kiev, capital ucraniana, e Belgrado, a capital da Sérvia, que outrora fazia parte da antiga Iugoslávia. E quais seriam esses países considerados economias em desenvolvimento? E aí nós vamos ter uma subdivisão, como eu falei anteriormente, porque quando a gente coloca todos no mesmo grupo de economias em desenvolvimento, nós vamos perceber algumas distinções entre os países e outros. Os países em desenvolvimento foram, em sua maioria, colônias, dominadas por metrópoles europeias que enriqueceram por meio da exploração de madeiras, minérios, principalmente ouro, prata, pedras preciosas e produtos agrícolas. Após conquistar a independência, esses países não diversificaram sua economia e continuaram a abastecer o mercado internacional com commodities. Né? Commodities são produtos primários comercializados em larga escala no mercado internacional, como minério de ferro, petróleo, café, soja, enfim. Muito parecido com a realidade brasileira, né? Assim, então, as nações ditas economias em desenvolvimento têm em comum essa característica, esse passado histórico colonial, tá certo? E aí algumas desenvolveram um pouco mais, diversificaram um pouco mais as suas economias, como o grupo dos países emergentes. Outras nem tanto, outras ficaram ainda naquele patamar de muita pobreza e de quase nenhum desenvolvimento industrial e tecnológico, como é o caso, por exemplo, das nações africanas e algumas nações aqui da América Latina também. Mas assim, todas estão nesse mesmo grupo denominado de economias em desenvolvimento. E aí vamos essas pormenoridades e as características delas. Mas nós temos o que mais caracteriza. As principais características da maioria dessas economias são as seguintes: desigualdade social com má distribuição de renda é uma das características mais básicas desse grupo de países considerados em desenvolvimento. Dependência econômica, política e tecnológica em relação aos países desenvolvidos, é aquela situação que eu falei. Nunca essas nações mais pobres atingirão um nível de desenvolvimento superior, porque eles estão numa dependência econômica, política e tecnológica eterna com relação aos países desenvolvidos. Economia primária exportadoras, então países pouco industrializados, exportadores de matérias-primas. População empregada, em sua maioria nos setores primários, na agricultura, pecuária, extrativismo e no setor terciário, que é o comércio e o setor de serviços. Altos índices de analfabetismo, mortalidade infantil e natalidade. Baixa expectativa de vida. Média de ingestão diária de calorias abaixo do mínimo recomendado. E proliferação de cidades com infraestrutura insuficiente. É um conjunto de características que são atribuídas às nações de economia em desenvolvimento, que, repito, dentro de si tem ali um processo de subdivisão, tem ali ainda uma distribuição que distingue, que destoa. Por exemplo, nesse grupo estão países como Brasil, México, Argentina, Turquia, Indonésia, mas que estão num patamar superior a nações africanas, ou por exemplo, ao Haiti, aqui na América Central, ou a países muito pobres do Sudeste Asiático, como o Iêmen, como Bangladesh, enfim. Repare que todos estão no mesmo grupo, porém
com níveis um pouco distintos de desenvolvimento. E aí nós vamos dividir em países emergentes e países menos desenvolvidos. Essa é a classificação que divide o chamado grupo de economias em desenvolvimento. Dentro desse grupo nós temos distinções que nós vamos apresentar agora. Países emergentes, né? E aí nós podemos considerar esses países emergentes aqueles países um pouco melhores dentro do grupo de países de economia em desenvolvimento. Assim como ocorre entre as economias desenvolvidas e em transição, o conjunto de países que integra as economias em desenvolvimento não é homogêneo. O nível de industrialização, por exemplo, é uma característica que distingue. Os países industrializados dispõem de padrão de vida entre baixo e médio, com base industrial em desenvolvimento, e apresentam um crescimento econômico e social maior que os demais. Brasil, México, Argentina, Turquia, Malásia e Indonésia são exemplos de países industrializados em desenvolvimento, pelo fato de oferecerem matérias-primas e mão de obra barata e disporem de grande mercado consumidor e fontes de energia. Atraíram, por conta disso, diversas empresas transnacionais, principalmente a partir das últimas décadas do século XX, o que lhes garantiu grande desenvolvimento econômico. Observem que esse relativo desenvolvimento de Brasil, México, Argentina, Malásia, Indonésia, por exemplo, muito se deve ao fato desses países oferecerem matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, e isso atrair as grandes empresas multinacionais. Então, o parque industrial desses países ditos emergentes, ele existe, é um parque industrial significativo, mas que não é próprio. Boa parte dessas grandes empresas que atuam nesses países são externas, são dos países estrangeiros, são portanto, dos países desenvolvidos. Claro que você vai ter, como no caso do Brasil, importantíssimas empresas brasileiras que muito contribuem para o desenvolvimento econômico, que muito contribuem para a industrialização, mas em boa parte a economia do nosso país, como exemplo de um país emergente, muito deve à vinda das grandes multinacionais no que diz respeito à disponibilização de emprego e na circulação econômica. Mas, ao mesmo tempo que a maioria desses países continuou a exportar matéria-prima para os países desenvolvidos, passou a exportar produtos industrializados, geralmente com baixa tecnologia. Contudo, apesar do significativo crescimento econômico conquistado, esses países não conseguiram solucionar alguns problemas sociais, como analfabetismo, mortalidade infantil, carência de moradia, saneamento básico, aquele velho conjunto de problemas típicos de países emergentes, que têm um PIB considerados, como é o caso, por exemplo, aí do Brasil, mas que infelizmente ainda não conseguiu resolver esses problemas de natureza socioeconômica, como analfabetismo, como saneamento básico, como moradia, enfim. Esses países, juntamente com a África do Sul, Rússia, Índia, China, Coreia do Sul e outros, também costumam ser chamados de países emergentes, embora não haja consenso entre as organizações internacionais sobre que países integram esse grupo. E aí temos, por exemplo, aqui a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, embora alguns atribuem a ele a classificação de país emergente, mas a Coreia do Sul, se comparado, por exemplo, com o Brasil, com o México, com a própria África do Sul, está num patamar bem superior, principalmente de desenvolvimento tecnológico e de industrialização. Então, repare que não há um consenso, existem algumas divergências nesses países que são denominados de países emergentes. E aí, dentro do grupo das nações de economias em desenvolvimento, nós temos os menos desenvolvidos, que são aqueles que realmente não têm muito o que oferecer. A ONU os classifica como os países menos desenvolvidos, especialmente aqueles que estão na África, na Ásia, no Sudeste Asiático particularmente, e na América, especialmente na América Central, e também aqui na América do Sul também temos algumas nações em situação de pobreza bem intensa. Então, nesses países são encontrados os piores indicadores econômicos e sociais das economias em desenvolvimento. Entre eles estão países africanos, tipo Moçambique, Serra Leoa, Sudão, Guiné-Bissau, também países asiáticos como o Iêmen, o Afeganistão, aqui não está, mas eu poderia citar o Bangladesh, entre outros. E nas Américas poderíamos citar o Haiti, na América Central, a própria Bolívia, aqui na América do Sul, o Paraguai, que também são países que infelizmente são bem menos desenvolvidos, né, que não apresentam um ímpeto desenvolvimentista, não tem uma diversificação econômica considerável. O próprio processo de industrialização também é bastante atrasado, faz com que esses países, infelizmente, apresentem este patamar.
A ilustração aqui mostra, por exemplo, aqui uma cidade africana, Lagos, né, capital nigeriana, lá no continente africano, aglomeração de pessoas também. Algo que é muito típico desse grupo de países também é os elevados índices de natalidade, então países com população muito numerosa e, portanto, oferecimento de condições básicas para essa população ainda insuficiente. Enfim, temos todo esse processo que caracteriza esses países. Então, as economias em desenvolvimento, repito, elas apresentam essas subclassificações. Dentro delas nós vamos ter países emergentes, que eu citei como Brasil, México, Argentina, Malásia, Indonésia, e vamos ter países menos desenvolvidos, que aí é a situação de os países africanos, do Haiti, aqui na América Central, do Iêmen, do Afeganistão na Ásia, e assim sucessivamente. O fato é que, repetindo, atualmente as nações do mundo, elas se classificam em países de economias desenvolvidas, países de economias em transição e países de economia em desenvolvimento. Diante disso, querido aluno e querida aluna, eu sugiro a você desenvolver as atividades que estão lá nas páginas 64 e 65 do nosso livro de Geografia, sendo as questões 1, 2, 3, 6, 7 e 8. Repare que as questões estão alternadas, tá bom? E aí você vai desenvolver as atividades com base na leitura do livro, com base nos slides da nossa explicação. E também na nossa live, que vai ser a aula próxima, nós vamos não somente corrigir o exercício, ora apresentado, como também estaremos sanando algumas dúvidas residuais que, por vários motivos, podem apresentar a partir da nossa explicação, tá certo? Agradeço pela companhia, pela paciência e pelo fato de estar comigo aqui nessa nossa videoaula e até a nossa próxima oportunidade, tá certo? Fique com Deus, fique em casa e bons estudos para você.